Olá, muito boa noite a todos que nos assistem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai saber tudo o que aconteceu e foi destaque na 67ª e 68ª sessão ordinária que aconteceram na última semana. Para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município. Apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito. Fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores. Neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função. Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as atribuições da Câmara Municipal. A partir de agora vamos falar sobre o que aconteceu na 67ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 18 de outubro. O vereador Cláudio Leandro apresentou um requerimento de informação referente ao Programa Municipal de Distribuição de Fraldas. Esse requerimento, na verdade, foi criado através de
como todos me conhecem aqui, eu estou constantemente dentro do Hospital Raul Sertan e através de apelos de amigos, vários amigos se acidentam. E o vereador aqui, quando entra dentro do hospital, eu tenho uma enorme dificuldade de sair dentro do hospital. Justamente porque a gente tem uma empatia, né, em relação a tanta dificuldade ali encontrada. E uma coisa que me chamou muita atenção em vários leitos que eu tenho entrado dentro do hospital é o apelo de muitas pessoas em ter a sua fralda geriátrica. Porque a gente sabe que é caro. E me impressiona porque, eu vou ler até um trecho aqui, depois de comecei a pesquisar, o governo federal ele criou um programa da farmácia popular mantido pelo Ministério de Saúde com o propósito de oferecer à população mais carente o acesso a medicamento básico e preços módicos, em alguns casos gratuitamente. Desde 2010, a fralda descartável figura na lista de medicamentos e produtos oferecidos com desconto no programa. Então, assim, a minha preocupação, na verdade, é porque aquelas pessoas que estão ali já estão carentes, já estão debilitadas, e a minha preocupação é que aquelas pessoas estão tendo a informação de elas podem adquirir esse produto de uma forma gratuita ou de um preço mais baixo. Essa é a minha preocupação, e isso tem constantemente. A gente, através do grupo que eu comentei aqui, grupo de amigos e relato de amigos, a gente vem constantemente, a gente vem fazendo um apelo para esses grupos, para a gente comprar fraldas geriátricas. Eu acredito que eu tenho uma preocupação desde o início do meu mandato, foi uma das primeiras falas aqui dentro do meu mandato. A minha preocupação é a questão de orientação, a informatização dentro do hospital. O hospital é uma carência dessa informatização, porém, muitas pessoas que estão ali precisam de orientação. Eu acredito que mesmo com a informatização dentro do hospital, a gente não tem uma logística adequada para aquelas pessoas, justamente que as pessoas passam por uma área, tem que se locomover para uma área muito, muito longe, tem que ir no raio-x, tem que ir no medicação, uma logística muito complicada. E a gente sonha, através dessa informatização dentro do Hospital Raul Sertan, levar mais comodidade e diminuir um pouco o sofrimento. Então, assim, esse requerimento, na verdade, é para a gente tentar pontuar justamente com a população e levar essa informação e trazer, de alguma forma, amenizar esse sofrimento. E conto com a aprovação de todos os pares. A vereadora Maiara Felício apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizada no dia 21 de novembro do ano corrente, quarta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados aos equipamentos públicos culturais. Retorno aqui para essa tribuna para convocar mais uma vez um debate popular nessa casa, porque eu acredito que só com um pensamento coletivo, e com o encaminhamento de todos, que a gente de fato vai conseguir superar alguns problemas do nosso município. E mais uma vez nós vamos debruçar sobre o tema da cultura, ao qual a gente precisa ter uma atenção muito focada, porque cultura não existe apenas para eventos. Nós precisamos falar de onde a cultura nasce, que são esses equipamentos que infelizmente hoje encontram-se paralisados no nosso município. Então, a gente precisa pensar que o orçamento precisa ser direcionado e o acompanhamento dessas obras também precisa ser levado com muita seriedade. A gente está falando sobre mais de um ano com o nosso teatro municipal parado. A gente está falando sobre o Centro de Artes, que está paralisado há alguns anos também. E os artistas, a classe, reivindica esses espaços para poder trabalhar, reivindica esses espaços para poder estar levando para os nossos filhos, para as nossas comunidades, a cultura na forma de ensinamento. A gente precisa entender o que está acontecendo e, para evitar que essas reuniões aconteçam em salinhas, em gabinetes, nós queremos um debate que vai ser gravado, que vai ser participativo e acompanhado por toda a população. E a gente precisa pensar, que a cultura do nosso município que dá a característica enquanto povo. Então, a gente precisa estar fortalecendo a cultura e, principalmente, exigindo que aquilo que está no nosso PPA, que está dentro do LOAS, seja cumprido. Então, estamos aqui reivindicando também mais essa reunião e vou conceder uma parte aqui ao vereador Max Bill. Excelentíssimo vereador Maiara Felício, decisão acertada. Eu tive a oportunidade, assim que o secretário Daniel assumiu, Daniel é um amigo de
da época de Júlio Sallucci, lá da Chácara do Paraíso, uma pessoa que eu tenho bastante intimidade. E foi um dos assuntos que eu tive com ele, exatamente esses equipamentos. A Praça das Colônias está, né, sob a coordenação da Secretaria de Cultura, o teatro, um anfiteatro, e ele prometeu que realmente ia atacar muito nesse sentido. Parece que já tem algumas boas notícias, mas acho que nada melhor que uma audiência pública, né, para ter o acompanhamento de todos. Então, eu quero parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência. E deixar aqui também, quero agradecer, viu, vereador, pela parte, mas deixar aqui o convite para toda a população que tem interesse em saber do porquê que algum equipamento do seu bairro não está funcionando, trazer essas explicações também a partir dos secretários, colocar também aí a nossa necessidade de estar fortalecendo artistas do nosso município, isso seja contratando-os ou até dando a oportunidade de ensinar para as nossas comunidades o que eles têm enquanto expertise. Tem muita coisa para a gente trazer para dentro desse debate que é muito importante que aconteça a partir do protagonismo das pessoas que fazem de fato a cultura na nossa cidade. Vou conceder uma parte também aqui ao vereador Marcinho. Vereadora Maiara, eu acompanho a sua fala, quando você fala em PPA em Loas, não está sendo respeitado. Não está sendo respeitado. Você faz todo um planejamento. Você tem um orçamento, você tem um recurso, está em caixa, e aí do nada há esses remanejamentos. O prefeito ele fez uma coisa nessa casa aqui, eu não me lembro se eu estava vereador, ou se foi num momento que eu não consegui entender. Nós aprovamos nessa casa aqui que o prefeito passou de 20% para 50% o remanejamento nessa casa. E a gente lamenta. Parabéns aí pela sua colocação. Obrigada, Marcinho. Chamar também a atenção para que o próprio prefeito escute, né, a sua Secretaria de Cultura, que muitas das vezes não tem autonomia para conseguir fazer a gestão do seu trabalho e que vê o orçamento fugindo, indo para vários outros lugares, menos para a cultura, que seja respeitado também essa secretaria. Ou então, se ele achar melhor, ele extingue a secretaria e já deixa evidente que ele é contra o povo da cultura da cidade. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo à prestação dos serviços odontológicos no posto de saúde de Muri. Esse requerimento de informação é no intuito da gente entender o que está acontecendo quando o governo faz as coisas sem planejamento e sem gestão. Acho muito legal, muito bacana, está acontecendo uma reforma na unidade de saúde de Muri. Aliás, um pedido antigo, né? Eu creio que antigo aqui do vereador Carlinho do Kiko, né, Carlinho? Há muito tempo que sempre ajudou aquela unidade de saúde. Assim que eu me tornei vereador, eu estive ali em fiscalização, verifiquei vários problemas ali, inclusive o vereador Carlinho do Kiko mandou até um bocado de material de construção lá para ajudar na goteira do telhado lá de Muri, né? Carlinho é quase que fosse o pai ali do posto de saúde de Muri, a gente brinca isso, né, Carlinho? E o que acontece? Fui lá, nós fizemos uma fiscalização ali no local, e a gente ficou feliz em saber que a prefeitura realmente ia só uma verba para fazer a reforma do posto. Só que em vez do governo ter planejamento e levar a unidade de saúde para um local apropriado, lugar decente para a população, o que a prefeitura fez? Ficou desesperada para arrumar um lugar e colocou num quiosque ao lado da clínica Santa Lúcia. Vou falar uma coisa para vocês, um lugar tão minúsculo, tão pequeno, que se ficar eu, que sou mais gordinho, e o vereador Carlinho do Kiko ali dentro ali, tá escado, os outros têm que sair para fora. A verdade é essa. O lugar é minúsculo, sem condição de atendimento, perigoso, porque fica na beira da rua, não tem condição nenhuma, a população se arrisca ali, crianças, inclusive, têm o risco até de atravessar ali na beira da rua e se machucar, e fora que eles colocaram pacientes de saúde regular próximos a uma clínica com pacientes de saúde mental. Uma série de problemas. E a gente quer entender, e o pior de tudo, dentista ali não está tendo atendimento. A população está tendo que se deslocar para o posto Suspiro. Então a gente quer entender o que vai ser feito, como é que vai ficar essa situação, quanto tempo vai levar a obra, como é que vai ser, porque não dá para ficar do jeito que está. As coisas nesse município, infelizmente, estão sendo feitas sem planejamento. A obra é boa? Excelente. Que bom que está tendo a obra no posto de saúde de Muri. Mas não dá. Até porque, há muitos anos atrás, Carlinhos deve lembrar desse tempo, tinha 2 postos de saúde, parece, né? Era em Teodoro e Muri, eles unificaram em 2. Tinha 2 tipos de atendimento. Então, o pessoal lá de Teodoro, lá de cima, e da região, ele é todo atendido ali em Muri. E a gente quer entender como é que vai ficar. O pessoal está ligando, o pessoal está reclamando.
Então, esse requerimento de informação é nesse intuito, a gente saber por que que eles colocaram, né, infelizmente, num espaço tão pequeno, tantas pessoas, e não cabe, e a estrutura ali não tem condição. Você levar uma unidade de saúde, né, cara, do Porto de Muri, para um quiosque ao lado ali da Clínica Santa Lúcia, né, como a gente até usou uma comparação aqui, né, você colocar um elefante numa casinha de cachorro. Foi mais ou menos o que fizeram ali. Então a gente quer saber essas informações e pede aprovação dos pares. Vereadora Priscila Pita. Vereador, é o que a gente sempre vem sinalizando, falando, né, nessa casa, nessa tribuna, né, que o que falta na Secretaria de Saúde é planejamento. Planejamento eles não têm. E quem é afetado nessa situação toda é o que mais precisa, é o usuário, que precisa do médico, que precisa do dentista, que agora, né, não tem espaço para colocar, entendeu? Que vai sofrer, vai ter que esperar. Aí vai esperar até quando será que essa obra vai sair, que a gente sabe que eles não conseguem agilizar o processo. Então, o que me entristece é isso. Aí as pessoas ficam precisando das situações, né, se cuidar e não conseguem ter o atendimento adequado de qualidade, né? Por falta o quê? De planejamento, de fazer a coisa correta e certa, né? É que a gente fala, é lamentável, a gente fica triste com isso, que a população fica sofrendo, fica ligando. Imagina o Carlinhos que deve estar cheio de reclamação lá em relação a isso, que se você é de lá, a gente sabe disso, então deve estar todo mundo lá reclamando com você, né? O que a gente pede, vamos aguardar, é que a Secretaria de Saúde agilize e que faça isso o mais rápido possível. Mas a gente sabe que não funciona dessa maneira, porque a gente tem pegado várias situações aí, né, vereador, que as coisas estão a passo de tartaruga. Eu acho pior do que tartaruga. Eu acho que tartaruga está andando mais rápido do que a Secretaria de Saúde. Com certeza. Vereador Marcinho. Vereador Maiqueiro, acho que te agradecer pela parte. O resultado disso tudo é uma gestão fracassada. Eu falo isso com muita propriedade porque nós, vereadores aqui, fomos enganados quando entregaram a ambulância lá para a Unidade Básica de Saúde de Amparo. Eu fui fazer uma visita na Unidade Básica de Saúde de Amparo, né, além da precariedade, né, quando eu cheguei lá na época da inauguração, que ia entregar a ambulância lá, nós temos um vazamento horroroso. Eu liguei para a Defesa Civil ir até o posto de saúde, para a Unidade Básica de Saúde, porque o médico estava correndo um risco junto com as crianças que ele estava atendendo, porque o forro de PVC estava empoçando água, e o médico me agradeceu muito no dia que eu fui a Amparo. E aí a gente vê a Amparo, a Unidade Básica de Saúde sucateada, entregaram uma ambulância e tiraram. Enganaram a gente, vereadores, que fomos na época lá. Não foi só em Amparo, Campo do Coelho também a gente foi enganado. Varginha, eu fui em Varginha fazer uma visita no posto de saúde de Varginha, pelo amor de Deus, aquele posto de saúde vai ser interditado, porque eu estou protocolando. Vazamento para tudo quanto é lado, forro de gesso corre risco de cair, desmoronar. E aí a gente se depara com essa situação de Muri. Eu me lembro aqui, olhando para o vereador Wallace, que é um guerreiro, que o posto de saúde de São Geraldo do Saúl, por causa desse vereador, que fez de tudo, arrumou a igreja, correu atrás, enquanto quem estava lá, que era para fazer, não fez nada, vereador. Não fez nada, porque eu lembro da luta do senhor, como é que foi difícil, teve que se adaptar a tudo, pedir ajuda na subprefeitura de Campo do Coelho para poder tirar os equipamentos lá da unidade que ia passar por reforma. Essa é a atenção básica que nós temos. Nós temos uma atenção básica fracassada. E aí se esperar o quê dessa saúde? Infelizmente, o vereador Carlinhos do Kiko, tem que se discutir, tem que dar desculpa tomar seu tempo, vereador. Tem que se discutir um local aonde você possa dar dignidade para as pessoas serem atendidas. Porque o que adianta você entrar em obra numa unidade dessa e colocar dentro de um espaço, como o senhor acabou de falar aqui? Como que você vai dar dignidade no atendimento? As pessoas chegando num quiosque desse não tem cabimento. Tem que interditar esse local, tem que fazer denúncia, não cabe. Tem que se planejar, tem que alugar um outro espaço que for um pouco mais longe, comenta com a comunidade ali, né, que tem que se alugar um espaço mais longe para poder estar dentro das normas. Mas é o governo que nós temos. Eu falo aqui, às vezes a gente fala demais, né? A gente fala demais, mas é o governo que nós temos. Eu vou à Conquista, lá na área do vereador Disseu, o posto de saúde de Conquista. O posto de saúde de Conquista é uma vergonha. Se a gente, a vigilância sanitária da nossa cidade trabalhasse, porque não trabalha, fecha restaurante aí fora. Mas o nosso espaço público não fecha. Porque se visitar os postos de saúde, interdita tudo. É uma vergonha tudo isso. Desculpa aí tomar seu tempo todo. Os vereadores Maicon Queiroz e Priscila Pita apresentaram um projeto de lei em parceria com o vereador e presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira, que altera o inciso 7º do artigo 2º e revoga o parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal número 4.600
e 68, de 22 de fevereiro de 2019, que estabelece o Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo e dá outras providências. Esse projeto, especificamente, é o projeto revoga o parágrafo único do artigo 8º da referida lei, considerando que o mesmo está em desacordo com o capítulo, se não vejamos. De acordo com o referido artigo, o Conselho Municipal de Saúde contará com orçamento próprio destinado pelo Poder Executivo para suprir toda a estrutura necessária para que o mesmo possa desempenhar suas atribuições. Ocorre que o parágrafo único deste artigo condiciona que o assessoramento da área jurídica e contábil deverá ser constituído por servidores concursados efetivos do Poder Executivo. Gente, o que acontece? O Conselho Municipal de Saúde, ele tem que ter autonomia. Como é que ele vai poder trabalhar, exercer suas funções com pessoas que o prefeito indica e coloca lá? Como é que você vai confiar nisso? É a mesma coisa o prefeito botar 2 assessores dentro do meu gabinete, que eu não possa confiá-lo neles. Então, tipo assim, eles têm que ter autonomia de poder contratar o contador e o advogado que eles confiam, até por causa dos processos, das apurações que eles vão fazer, das fiscalizações que eles estão fazendo. Então, eles têm que ter uma pessoa idônea, que não tenha compromisso com o executivo. Você entendeu? Então, isso é um projeto simples, para poder dar autonomia ao Conselho Municipal de Saúde de poder contribuir com o município, contribuir com a saúde do nosso município, sem interferência do executivo, que eu acho mais do que justo. Eu não vejo nada demais em relação a isso, né, vereador? Eu acho mais do que justo. Isso já foi proposto lá atrás, esse projeto até demorou um pouquinho a tramitar, né? A Denise Lopes, o Roberto ali, o Marcelo, eles sabem disso, que a gente até ficou cobrando um pouquinho, que isso demorou um pouquinho para vir para casa, e eles estão precisando desses 2 pessoas para assessorar. Então não é nada demais, é só dar autonomia para eles. Eu acho que todo mundo aqui não vai votar contra uma questão dessa, porque senão a gente vai estar fazendo um trem da alegria, botar quem eles querem. Eu acho que isso não é justo com o Conselho Municipal de Saúde, que está aí trabalhando, fiscalizando, e vamos lá, sem ter ônus nenhum, né, que eles fazem por bem de Nova Friburgo, por bem da população, que a gente vem detectando vários problemas na saúde, tem sinalizado, e eles têm seu papel fundamental nesse processo em relação à saúde. Vereador? Vereadora Priscila Pita, só parabenizar aqui, agradecer a presença dos membros aqui, do presidente, dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Diga-se de passagem que trabalham arduamente na fiscalização, nos ajudam muito relacionado à saúde e sem ganhar um centavo, por amor mesmo ao SUS. Isso é algo que é uma missão, isso é muito bacana. E é justamente o que a senhora bem colocou, tem que fazer essa alteração para dar autonomia para o órgão de fiscalização. Gente, como é que um órgão de fiscalização ele vai fiscalizar com o fiscalizado olhando o processo? Seria o mesmo que você colocar a raposa para vigiar, vamos supor, o galinheiro, vou dar um exemplo assim, parafraseando, né? Ou seja, não tem condições, então é justamente para dar autonomia para o Conselho Municipal de Saúde poder fazer as suas fiscalizações e com isenção total. É justamente para isso. Vereador Zezinho do Caminhão. Assim que eu tomei conhecimento desse projeto, o meu assessor jurídico veio conversar comigo perguntando o que eu achava do projeto. Eu disse: o projeto é correto. Corretíssimo, porque a associação de moradores, sindicatos e conselhos, eles têm que ter independência. Ele não pode estar atrelado, né, a órgãos que ele tem que fiscalizar. Lembrando que todas essas pessoas, né, que fazem parte dessas instituições, eles não ganham nada. Pelo contrário, a maioria tira do próprio bolso, né, para poder tocar, porque geralmente o poder público não auxilia da maneira que precisa. Vejamos aqui hoje no plenário, nós estamos com 3 pessoas aqui, que já foram citados os nomes, né, que poderiam estar nas suas residências. Todos têm compromissos de vidas pessoais, então abrindo mão, né, de estar envolvido com a sua família ou até com questões profissionais para estar aqui. Isso é uma doação, gostar da causa, né, principalmente, né, doação para o SUS, né, o nosso SUS, ele é perfeito, ele foi desvirtuado, ele foi distorcido, mas ele é perfeito, né? Então, é mais do que justo essa casa aqui, né, dar o mínimo de condições do que eles estão pedindo. O que eles estão pedindo? Nós queremos ter a nossa autonomia, nós queremos ter condições de exercer a nossa função com total independência. Então, meu voto com certeza é favorável
e entendo que o projeto é perfeito. E parabenizar, por que parabenizar? No mandato passado, eu fiz muitas denúncias da precariedade da saúde do nosso município. E através do conselho, no passado, tantas denúncias, ocasionou que a promotora de justiça na época, a doutora Cláudia, assim que ela assumiu, ela abriu uma ação civil pública. E nessa ação civil pública que ela abriu contra o município, ela estava dando prazo para terminar aquelas obras do Hospital Raul Sertã, CTI, lavanderia, cozinha, tudo que você poderia imaginar. E foi através de quê? Foi através do trabalho árduo de vocês, dos conselheiros da época, teve a mudança agora do novo conselho. Então eu acho justo, está justo, não tem que ter vínculo. O conselho não tem que ter vínculo com o prefeito nenhum, que seja esse prefeito agora, que seja o próximo, ninguém. Tem que dar essa independência para o conselho trabalhar. Foi o que foi falado aqui. Como que você vai fazer uma investigação contra o município e tendo pessoas do município dentro do conselho, diretamente ligado? Não funciona, não tem condições de vocês imaginar que o serviço vai ter resultado. Não tem resultado. Principalmente quando a gente vê que tem um governo onde que não, além de não resolver e critica, fala mal. Eu mesmo estou aqui olhando para frente da Denise Lopes. Quando eu estava no governo, nunca mudei. Esse tipo de lei é o tipo de lei que essa casa gosta de votar. Que, de fato, a gente consegue ressignificar uma situação e trazer melhoria, né, e a transparência e, principalmente, independência dos conselhos, que são órgãos que contribuem também para o nosso trabalho enquanto vereança, que é a fiscalização. O que seria dessa cidade sem os conselhos, né? E chama atenção também para outros conselhos que passam pela mesma situação e que se encontram desmontados também, que é muito benéfico até para a prefeitura que alguns conselhos não consigam fiscalizar, que foi uma tentativa que aconteceu também com o Conselho de Saúde, e a gente precisa evidenciar isso para que a gente consiga cada vez mais ter conselhos atuantes trabalhando e ajudando a gente nessa fiscalização. Então, por exemplo, o Conselho da Mulher está abandonado. A casa dos conselhos está abandonada, assim, uma sede decente para a gente conseguir fazer as reuniões. A gente não consegue receber a população dentro dos conselhos. Então, acho que é uma ponta, um fio que começou a ser puxado e que vai trazer à luz também para a dignidade e a manutenção dos conselhos desse município, que trabalham muito, que não recebem nada, e muitas das vezes o papel da prefeitura ela não cumpre, que é ceder um espaço, que é dar dignidade para essas pessoas que não recebem nada a trabalhar. Então, eu estou muito feliz de estar votando essa lei aqui agora. Espero, né, que essa ideia de misturar advogados que vão se fiscalizar acabe de fato e que a gente tenha isso aí já, a partir da sanção da prefeitura, em cumprimento, porque várias leis que a gente aprovou aqui que estão sancionadas não estão vigorando. A gente sempre foi falado isso, foi questionado isso por várias vezes, que era para ter uma certa autonomia desses órgãos, né? E me lembro que a nossa amiga Denise Lopes, que por muitos anos a gente se conhece, o Roberto também, mas a Denise, por 2 vezes nessa casa, ela teve o seu título de cidadão friburguense negado nessa casa, né? É uma trabalhadora, uma guerreira, mas nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de lutar, e isso é louvável. E para todos que nos assistem, que continuem lutando, porque vale a pena. Então, eu parabenizo. Você está aí guerreando, batalhando, porque é o melhor para a nossa saúde. Eu não tenho plano de saúde, acho que a maioria dos senhores não tem. Mas isso é importante, a gente dar essa ferramenta, a gente olhar com esse olhar e que essa casa possa, em outros conselhos também, fazer essa lei valer para outros conselhos também, que isso é importante, você dar autonomia, né? Você ter essa oportunidade de eles mesmos escolher entre eles ali e não ter essa imposição. Né? Porque a democracia é isso, viu o vereador Isaac Demani falando hoje da importância da democracia, e isso é muito bacana. E essa casa dá um passo maravilhoso nessa noite. Parabéns e boa noite a todos. Parabéns, Denise, Roberto e os demais membros do Conselho de Saúde. Quero parabenizar também aos vereadores Maicon Queiroz, Priscila Pita, o Wellington Moreira, mesmo não estando aqui, mas ele faz parte desse projeto. E dizer que, desde quando eu comecei, né, na vida pública, que eu conheço a Denise Lopes lutando pela saúde do nosso município, o Roberto, o Marcelo eu conheci depois. E é muito interessante, como já foi falado aqui, porque você trabalhar em prol de uma comunidade, você ter seu salário todo mês, é diferente de você estar ali, né, a vida inteira, como vocês, dedicando tempo, que eu sempre costumo dizer que é tão importante, porque nós não encontramos em nenhuma prateleira para vender, é o tempo, e vocês tiram esse tempo de vocês precioso para estar
em prol da nossa população. Então, parabéns por esse trabalho, e é mais do que justo que vocês tenham autonomia dentro do Conselho para continuar fazendo o trabalho que a população precisa e que vocês fazem tão bem feito. Então, parabéns para vocês, parabéns também, e eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade aqui nessa casa esse projeto. Bom, queria parabenizar, né, os nobres vereadores pela apresentação do projeto. Os demais edis aqui, né, já falaram da sua importância. Agradecer também a presença, né, dos conselheiros aí. A gente fica feliz de saber que no nosso município tem pessoas que se preocupam e conta sempre com a gente, com o nosso mandato, naquilo que for possível, tá? Parabéns, conta com o meu voto favorável. Vamos lá, né, vereador Maico? Pela saúde do pessoal do nosso município, pelas pessoas do nosso município que nos procuram, né? Que procura o Conselho Municipal de Saúde pedindo socorro, pedindo ajuda. A gente pede voto favorável de vocês e pedindo ao líder de governo que o prefeito sancione esse projeto. Então, eu peço voto favorável a todos. Foram apresentados 2 projetos de lei ordinária de autoria do Executivo Municipal. Um deles autoriza o Poder Executivo a promover alteração no Plano Plurianual, o PPA, 2022-2025. Lei Municipal número 4.843 de 2021, para o exercício de 2023 e dá outras providências. Esse projeto de lei, como a leitura mesmo disse, né, é o presente projeto de lei municipal para promover a alteração do Plano Plurianual, a PPA de 2022 a 2025, ou seja, mesmo vai ainda avançar mais um ano depois das próximas eleições. E é de suma importância para o município, tendo em vista a necessidade da criação de uma nova unidade gestora, e além de novos programas orçamentários, com o intuito de firmar cooperações técnicas e realizar a captação de recursos. Então, um projeto que já foi até aprovado por nós lá atrás, e precisamos colocar tudo certinho para receber essa verba e pôr em prática os projetos. E isso eu peço a aprovação dos nobres colegas parlamentares. Vereador Zezinho do Caminhão. Vereador professor André, é só para dizer para o pessoal que isso é só uma adequação. O projeto já foi aprovado, né, ele só precisa ser incluso na questão do plano plurianual, né, é só realmente uma adequação, praticamente não interfere em nada daquilo que já foi aprovado por essa casa. Então, é um projeto simples demais, que nem precisaria defesa, né, mas como Vossa Excelência, né, fez questão aqui de deixar de forma bem clara aqui para os parlamentares, não tem nenhuma dificuldade de estar aprovando isso. Zezinho, muito obrigado. Alguém mais? Peço a aprovação aí dos pares, por favor. O segundo projeto de lei diz respeito a ajustes nos anexos de metas fiscais e dá outras providências. Esse projeto também é questão de adequação, né? É um projeto de lei que tem como objetivo a necessidade de promover alguns ajustes necessários na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. E algumas dessas modificações são necessárias para adequar as leis já aprovadas nessa casa, né, na elaboração da LDO de 2023. Aí nós temos o exemplo da Lei Aldir Blanc, também da Lei Paulo Gustavo. Eu só estou citando só alguns exemplos mesmo, né, que também houve necessidade de adequação. E dentre outras, também de outros projetos. E todos os pares aqui já tiveram acesso ao SABL e puderam observar lá na leitura de vocês os gráficos, as metodologias de cálculo, gráficos de metas fiscais. Então, todos nós já tivemos esse acesso e já tivemos a oportunidade de verificar lá todo esse projeto. Tabelas como margem também foi ditas lá de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. E são serviços que não podem parar, por isso que nós temos que estar sempre trabalhando. Então, mais uma vez, aí eu peço a colaboração e passar para o Zezinho do Caminhão, dar uma parte aqui para o vereador Zezinho do Caminhão. Vereador,
Na verdade, é praticamente a mesma linha do projeto anterior, é adequação, né? Até para poder se cumprir a lei, né? Parece insignificante, mas é de uma importância muito grande, até porque nós já aprovamos projetos anteriores e essa questão chegou posterior. Então, é só adequação, não cria nenhuma dificuldade, não tem nenhum prejuízo, né, para a sociedade, para essa casa, é simplesmente, né, para obedecer às regras das leis, que muitas das vezes nós não concordamos, mas ela existe, né? Então, simplesmente isso, não compromete em nada a questão da nossa votação aqui. Mais uma vez eu quero agradecer ao vereador Zezinho do Caminhão. Então, conto com a aprovação de todos. A partir de agora, vamos falar sobre o que aconteceu na 68ª sessão ordinária realizada na última quinta-feira, dia 20 de outubro. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação referente ao uso de máquinas utilitárias e equipamentos de obra, também o seu estado de conservação, armazenamento e estacionamento em lugares sem aparente atividade de obras no município. Com relação a essa questão desse requerimento de informação, eu estive no bairro do Cardinó já por 2 ou 3 vezes e flagrei essas máquinas paradas no final de uma rua ali na localidade. Inclusive um trator de esteira muito bom, né, Joel, que entende de máquina aí, e outras máquinas paradas, óleo diesel, um monte de equipamento, até uma carrocinha com cimento e várias outras coisas. Eu achei aquilo ali muito estranho, parado ali, até porque nas proximidades ali, mora ali o administrador até do bairro Cardinó. E eu queria entender o que está acontecendo. Por quê? Hoje nós temos na prefeitura um contrato firmado, como eu sempre digo aqui, com a tal empresa EFATAR, no valor aí de 12 milhões, onde a gente não vê essas máquinas e a gente não vê esses caminhões praticamente trabalhando. Aliás, na última sessão aqui, a gente identificou que eles estavam todos em Rio Grandina, né? Como disse aqui o vereador Gaguinho, né? A EFATAR, máquinas e caminhões. Daqui a pouquinho eu te dou a parte, vereador. O vereador Gaguinho, inclusive, as máquinas estão trabalhando lá no bairro de Rio Grandina, né? Depois eu dou uma parte do vereador Wallace também. Então a gente quer entender aonde estão essas máquinas e onde estão esses caminhões. Em contrapartida, o município tem equipamentos que estão parados, sem utilização, e eu quero entender o porquê. Esses dias eu vi que a prefeitura colocou um pregão eletrônico para adquirir um trator aí de esteira no valor de R$430 mil. Tem equipamento parado. A frota está sucateada, está com problema. Ok, mas por que não conserta? Por que não vê essa situação? Então, esse requerimento de informação é justamente no intuito de saber o porquê da prefeitura estar com equipamentos parados, não estar utilizando, tem um aluguel de 12 milhões, que a gente não vê essas máquinas, que a gente não vê esses caminhões pelas ruas trabalhando, e aonde que está o tal do Finasa, que a gente aprovou aqui, de 30 milhões de reais, para poder fazer o convênio com a Caixa Econômica, para adquirir, inclusive, lá o terreno lá do SAS de Olaria, para comprar máquinas, caminhões. Até agora a gente não viu notícia de nada disso. E, enquanto isso, a gente vê um monte de bairro com problema. Estamos chegando no período chuvoso. Nós vemos muitas localidades com máquinas, outras sem máquinas praticamente nenhuma. Eu digo aí, por exemplo, Conselheiro Paulino, tenho várias demandas em Conselheiro. Nova Suíça tem várias demandas de ruas em Nova Suíça. Outros locais da cidade que eu posso citar aqui, inclusive pessoas aí de Salinas estão me ligando, vários locais do 3º distrito, e a gente quer saber o que está acontecendo. Então o requerimento é simples, é só para saber por que dessas máquinas estarem paradas ali. O vereador Ângelo Gaguinho. Nobre vereador, lá no meu bairro existe um caminhão e uma reta trabalhando lá e está exercendo o seu papel muito bem, tá? Já tiramos mais de 100 caminhões de lixo, entulho, que a própria população joga na rua. Então, está fazendo seu papel, não existe mais do que um caminhão e uma reta lá no meu bairro. Só para esclarecimento. O senhor falou que as máquinas todas estão em grande. Quem dera, até gostaria, mas não está. Obrigado, vereador. Vereador Wallace, quer falar? Então, o vereador Joelson também quer falar também. Vamos lá.
Sobre esse tema, parabenizo aí o vereador Mike Queiroz. Acho que todo esclarecimento, né, é bem-vindo, até porque essa máquina pode estar com algum problema mecânico. A gente não sabe se ela é da prefeitura. No caso, Vossa Excelência não conseguiu nem identificar se é realmente da prefeitura ou se é uma máquina de locação. Não, é da prefeitura. Então, só para constar, por exemplo, o São Geraldo é um bairro grande, e a gente, quando entrou, a gente solicitou lá porque tínhamos perdido lá o equipamento, como máquinas e caminhões. É um bairro que tem 22 loteamentos, e assim que entrou, solicitei, e só para você ter uma ideia, nos primeiros 10 dias de limpeza dessa empresa, entre São Geraldo e Rio Grandina, e também aqui na Grande Spinelli, foram tiradas mais de 300 toneladas. Isso foi uma margem correta, feita pela EBMA. Então, acho assim, isso foi nos primeiros dias que eu acompanhei dentro da comunidade, até ajudei a sinalizar alguns pontos que estavam, inclusive, tinha lá barreira, lugar que a calçada estava desde 2011, que as pessoas não podiam passar. Mas de lá para cá a gente não sabe onde que estão, realmente o bairro é muito grande, a cidade é muito grande, né? Então os equipamentos que eu saiba estão trabalhando, eu não tenho, são uns dados depois, eu acompanhei os primeiros 10 dias de São Geraldo, Rio Grandina e Grande Spinelli, que tinha dado mais de 300 toneladas nessa limpeza desses 10 dias aí. Desde já agradeço a oportunidade. Vereador Joelson. Vereador, oportuno seu requerimento, e eu quero dizer que a prefeitura não cuida dos equipamentos dela e quer se meter no equipamento dos outros. Todo mundo aqui sabe que eu consegui uma patrulha mecanizada do governo do estado. Um tempo atrás, um pessoal aí da prefeitura que andou na Secretaria de Agricultura para conseguir uma patrulha também, e deram com os burros na água, foram lá e denunciaram que tinha uma patrol dessa patrulha mecanizada que estou à frente disso, que estava parada. Só que o cara é tão esperto, ele não sabia, vereador Marcinho, que naquele momento a patrulha mecanizada estava socorrendo o município de Petrópolis. E a máquina que estava parada é a patrol. Quando o cara não entende máquina, ele não sabe que patrol não se usa numa situação de tragédia. Você usa caminhão-pipa, você usa reto escavadeira, você usa caminhão, você usa caminhão-pipa, todos os equipamentos foram para lá, exceto a patrol. Aí foram lá denunciar que a patrulha que está sob meu comando aí estava parada. A patrol estava parada, mas os equipamentos todos estavam em Petrópolis ajudando. Então não cuida do deles e quer cuidar do equipamento alheio, que eles não têm nada que se meter nisso aí. Então cuida do deles primeiro, para depois cuidar dos outros. Parabéns pelo requerimento. Obrigado, vereador, e parabéns pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. Vereador Marcinho. De vereadores, eu estou falando que esse prefeito vai colocar essa base muito mal nessa casa, na rua. Sai desse lado desse prefeito, eu vou mostrar uma coisa para os senhores aqui. Isso aqui é um processo licitatório de uma empresa que ganhou para aplicar asfalto na nossa cidade. A contratada deverá disponibilizar equipamento, veículos, ferramenta e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços. Isso aqui é para aplicar asfalto. Eles estão usando a acabadora que o prefeito Rogério Cabral comprou, eles estão usando o burro preto que fala que é aquele caminhão que imprime, e lá na porta está assim, a serviço da prefeitura. Isso é um roubo, estão furtando o município. A empresa está ganhando uma licitação para aplicar o asfalto e está usando diesel também, senhores vereadores. Diesel, caminhão para aplicar o asfalto, acabadora. Por isso que eu estava, presidente, na comunidade do senhor lá para fotografar. A empresa que estava lá aplicando o asfalto na comunidade do Tinguilinga, eu falei que o senhor que eu estava lá fiscalizando, aí eu estava lá fotografando o caminhão e a máquina da prefeitura trabalhando para essa empresa. Esse é o governo que nós temos aí, que a bancada aqui está indo e está indo sim. O professor André fala que não já está sim, está manipulando sim essa casa. E a casa vai cair aqui dentro para esses vereadores que estão apoiando esse prefeito corrupto. Johnny é corrupto. Johnny é corrupto, porque ele sabe, ele conhece esse equipamento que é da prefeitura e está lá a serviço da prefeitura. É um prefeito corrupto que vai botar a mão nessa casa, senhor presidente. Obrigado, vereador. Enfim, peço voto favorável a esse requerimento para a gente poder dar sequência e investigar tantas coisas erradas que estão acontecendo na nossa cidade. A Comissão de Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Drogas apresentou um requerimento de audiência pública. Essas audiências a serem realizadas nos dias 31 de outubro do ano corrente, segunda-feira, 16 de novembro também do ano corrente, quarta-feira, e 30 de novembro de 2022, quarta-feira, às 18 horas no plenário da Câmara Municipal, para debater e discutir propostas à emenda da Lei Orgânica número 2 de 2022, inclusive com a participação do Conselho Municipal de Saúde. Nós estamos lidando com algo muito grave e muito sério que está para acontecer na nossa cidade. Nós já sabemos o caos que se encontra a nossa saúde. E nós já sabemos os problemas de indícios graves de corrupção que já foram denunciados relacionados à saúde.
E o que eu acho incrível é que no passado o prefeito, quando estava aqui na Câmara como vereador, ele era totalmente contra toda essa prática que está acontecendo agora. E nós estamos vendo aí uma pressa muito grande por parte aqui da Câmara Municipal, aliás, da Prefeitura, de querer implantar uma organização social para gerenciar ali o Hospital Municipal Sertão, a parte dos médicos, ainda que seja a parte dos médicos. Por que eu estou falando isso, gente? E por que a gente quis protocolar aqui audiências públicas com o tempo hábil das pessoas discutirem? Porque isso é algo grave, isso é algo sério. Na nossa própria lei, aqui, regimento interno da Câmara, diz que tem que ter discussão. E o que acontece? Organização social, se você pegar a história dela, que é uma organização sem fins lucrativos, o que mais faz é lucrar. Procure quem são os donos das organizações sociais, que nem dono poderia ter. São vários escândalos de corrupção que eu tenho aqui, várias reportagens relacionadas à organização social. Inclusive, olha só, as organizações sociais e a institucionalização da corrupção no Brasil. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é do site, inclusive, Justiça do Brasil. Olha aqui. Dentre os termos que diz aqui sobre organização social, é ausência de processo licitatório. Nós vimos esse fantasma acontecer na UPA de Conselheiro Paulino, onde hoje aqui em Nova Friburgo, nós temos a questão aí da Unir, tá certo? Que gerenciava a UPA, muitos vão lembrar disso, e o que aconteceu? Foi embora, deixou uma dívida enorme para a nossa cidade, e hoje tem funcionários que eram da UPA que estão sem receber. Quando a gente fala de organização social, como é que gerencia, por exemplo, a UPA de Conselheiro Paulino, nós estamos vendo diversos problemas acontecendo. E o que a gente questiona com essa questão desse projeto de lei é o seguinte: o hospital não está sem médico, bem ou mal, ruim, está funcionando. Agora, querer colocar uma OS por conta de ter esse modelo na UPA, nós estamos vendo vários problemas na UPA. A organização social é frágil. E o que mais me deixa abismado era que quando o prefeito era vereador, nós temos vários recortes da página social dele, por exemplo, contra o Instituto Iabas. Vocês lembram do Instituto Iabas, Marcinho? Vocês lembram? Iabas era o Instituto, a organização social responsável pelos hospitais de campanha, que causaram o impeachment do governo Wilson Witzel, né? E, inclusive tem aqui, ó, pelo menos 5 organizações sociais alimentaram caixinha da propina da saúde do Rio de Janeiro. Vai implementar esse sistema no nosso hospital? Vai ser isso mesmo? Vão liberar aí a possibilidade de corrupção desenfreada e sem controle? Isso é algo muito sério, isso tem que ser muito discutido, muito discutido. Então, gente, a minha fala aqui é com relação a isso, e eu deixo aqui para os pares. Eu termino aqui, gente, com uma fala do próprio prefeito Johnny Maicon, enquanto vereador aqui nessa casa. Curiosamente, ele disse o seguinte, vamos lá. Responsabilidade. Agora, dinheiro para cá, os comissionados tem os montes. Dinheiro para terceirizar aquilo que funcionava tem. Maico, o senhor pode fazer Justamente. Por escrito, mas não pode colocar. Não pode. Não tem nada no regimento não pode, interno, não pode. Eu já áudio. quis colocar aí e não foi deixado, não pode. Enfim, Não pode. Bom, enfim, pessoal, o que a gente quer deixar claro aqui é a fala do próprio prefeito. Pense nisso. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão plenária, nossa equipe de reportagem e jornalismo conversou com alguns vereadores. O vereador Maicon Queiroz falou sobre seu requerimento de informação referente ao atendimento dentário em Muri. Bom, esse requerimento de informação no sentido de a gente verificar a situação do atendimento dentário do posto de saúde em Muri. O que está acontecendo?
Prefeitura, ela iniciou, né, uma reforma no posto de saúde de Muri, até muito bom, porque precisava realmente, as situações precárias do posto, mas não tem planejamento, não tem gestão para alocar e dar atendimento digno para a população enquanto acontece a obra. Então gera o caos e gera o problema. O que eles fizeram? Eles pegaram um quiosque ao lado da Clínica Santa Lúcia para enfiar ali o atendimento, né? E o quiosque ao lado da Clínica Santa Lúcia não cabe, o atendimento do posto é minúsculo, né? Como a gente diria aí numa metáfora, colocar aí um elefante dentro de uma casinha de cachorro. Foi o que fizeram. Não dá, não tem condições, é perigoso, o espaço é minúsculo, não tem dignidade. O pior, pegaram atendimento dentário e jogaram para o posto Suspiro. Então a população que vem de Teodoro de Oliveira, vem de adjacências ali de Muri, até mesmo da estrada de Lumiar e outros locais ali próximos, para serem atendidos, tem que ir até o Suspiro. Piorou a situação para poder buscar esse atendimento dentista, que não está tendo ali. Então a gente quer saber o que a prefeitura vai fazer com relação a isso, atendimento dentário, e também com relação ao posto, fazer a obra, mas sem planejamento e sem gestão, isso causa confusão. O parlamentar também falou a respeito do projeto de lei ordinária feito em parceria com a vereadora Priscila Pita e o Wellington Moreira. Mas o projeto de lei é uma alteração do dispositivo da nossa lei orgânica do município relacionada à criação do Conselho Municipal de Saúde. Dentro do dispositivo legal, diz o seguinte, hoje, né, é uma situação até engraçada. O Conselho Municipal de Saúde ele tem a prerrogativa de fiscalizar, correto? Só que a prefeitura, ela tem, pela lei, tem que bancar o conselho, tem que dar a estrutura, só que uma coisa curiosa, que muitos não sabem, o advogado do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, o conselho vai para o hospital, identifica coisas erradas, e aí ele tem que fazer uma denúncia no Ministério Público, tem que acionar os órgãos de justiça para poder ir contra essa situação que está causando na questão da saúde. E aí o advogado do conselho é da procuradoria do município. Já parou a pensar nisso? Ou seja, você está colocando ali, né, vou dizer assim, o lobo para vigiar ali os porquinhos. Parafraseando, a gente diz o seguinte, é um absurdo, né? Como é que o advogado, que é da procuradoria do município, vai defender uma ação que é contra o município? Isso é até ilegal. Então, essa alteração nessa lei é justamente nesse sentido. Acho que a prefeitura dê essa estrutura e o Conselho Municipal de Saúde possa usar a verba que vai para o Conselho para poder contratar e pagar um serviço advocatício que não tenha relação nenhuma com o município. O vereador Cláudio Leandro apresentou um requerimento de informação referente ao Programa Municipal de Distribuição de Fraldas e, caso ele exista, como ocorre a distribuição. O vereador Cláudio Leandro está muito presente no Hospital Raul Sertã. A gente circula muito pelos postos de saúde, através, né, de denúncias, de reclamações dos pacientes em geral. E me espantou a quantidade de pacientes que a gente tem hoje dentro do Hospital Raul Sertã pedindo ajuda para comprar fraldas descartáveis. Então, assim, constantemente a gente visita vários leitos dentro da nossa cidade, justamente com o intuito, né, de observar, de fiscalizar. E a cada leito que a gente entra, a gente percebe a carência desses pacientes, principalmente que uma fralda descartável é um item caro. Então, assim, a gente levantou essas perguntas no requerimento de informação justamente para a gente poder buscar algum mecanismo, até porque o que a gente percebe dentro daquele hospital, a maior carência hoje dentro do hospital é a orientação, a falta de comunicação, e isso é uma coisa que eu tenho levantado com muita frequência dentro dessa casa, né? O nosso hospital é um hospital que a gente tem brigado muito pela informatização, mas a minha preocupação é que logo após isso a gente vai ter uma grande dificuldade também pela logística, né? Então, assim, essa fralda geriátrica me chamou muita atenção, porque a gente tem muitos amigos que passam por momentos difíceis e tem dificuldade realmente. A gente vive numa população carente, uma maioria carente, as pessoas estão ali debilitadas, estão psicologicamente abatidas, e aí vem o custeio dessas fraldas, e a gente tem percebido isso, o aumento das pessoas pedindo essa ajuda, e justamente a gente sabe que a gente tem um programa do governo, da farmácia popular, desde 2010, que esse item, ele consta nesse item de medicamentos, de uma forma um preço mais módico. Então, assim, a gente vai buscar essas informações para a gente poder auxiliar a população.
A vereadora Mayra Feliz falou sobre o seu requerimento de audiência pública relativo à demora de algumas obras a serem realizadas nos pontos de cultura do município. Nós fomos mais uma vez procurados por uma classe da cidade, que é da cultura, e que queria entender o porquê da demora de algumas obras que estão dentro do nosso município e paralisadas, né, que são pontos de cultura, equipamentos de cultura, e que acabam atrasando e atrapalhando o desenvolvimento do trabalho que eles poderiam estar desenvolvendo para as nossas crianças, para a nossa juventude, para a nossa comunidade. Então, o nosso requerimento de audiência pública é para que a gente consiga fazer uma reunião maior com a participação da classe da cultura, com a participação da Secretaria de Cultura do nosso município e de toda a população para entender do porquê que esses equipamentos ainda se encontram sucateados e as obras que foram iniciadas ainda não terminaram. Então, a gente vai fazer um encontro onde a gente vai conseguir elucidar, falar da importância da cultura no nosso município, que cultura não é só o evento, a gente precisa passar por todos os processos, né, de ensinamento, né, dividir os conhecimentos com os aprendizes para que eles se tornem artistas, seja da área que for, na literatura, na música ou até mesmo no teatro, para que a gente consiga ter um futuro brilhante, né, de artistas de Nova Friburgo que vão ter seus espaços preservados para manter viva a nossa cultura e manter viva também a esperança, né, de uma sociedade completamente encantada por aquilo que a gente mais admira, que é a arte. Por fim, o vereador Maicon Queiroz falou sobre o requerimento de informação referente ao uso de máquinas utilitárias e equipamentos de obras na cidade. Bom, esse requerimento foi baseado num flagrante que eu fiz na localidade de Cardinó, de máquinas da prefeitura parada em horário de serviço. Deveriam estar servindo a população, trator pequeno da agricultura, um outro trator de esteira grande, que está lá bem grande, PM, NF nele, parado também. Tinha ali também algumas coisas que pareciam ser, a gente não sabe se é da prefeitura, né? Que é óleo diesel, tinha uma carretinha com cimento, com algumas coisas, tudo ali jogado, e no tempo ainda por cima. E o mais misterioso é que próximo ali, naquela rua, mora o administrador do bairro Cardinó. Então a gente quer entender o que está acontecendo. Por que essa máquina está parada? Porque em contrapartida a prefeitura efetuou aí 12 milhões de reais de contratação com uma empresa chamada EFATAR, que nós já denunciamos essa empresa, inclusive é a mesma empresa que queria trazer o tal do buffet para a cidade, e a gente não vê essas máquinas e esses caminhões trabalhando praticamente na rua, quantidade muito pequena. E além disso também, nós estamos esperando a prefeitura convênio com a Caixa Econômica, que a gente aprovou aqui na casa de 30 milhões para adquirir empréstimo, financiamento de máquinas e caminhões. Então a gente quer entender o que está acontecendo. É para deixar sucatear, não resolver, não consertar? É isso mesmo? Vai deixar acabar? Então esse requer uma informação justamente para entender o que estão acontecendo com esses equipamentos, por que estão parados e não estão servindo a população. O vereador também falou sobre o requerimento de audiência pública solicitado pela Comissão de Saúde e Prevenção de Combate às Drogas. Bom, a nossa lei orgânica ela diz claramente que só é permitido que uma organização social, o que é uma organização social? Uma entidade de caráter privado, sem fins lucrativos, que ela foi criada para servir de apoio a serviços, né? E no caso ela serve aí de apoio a vários serviços públicos, né? Em todo o país. Então, em Friburgo nós temos hoje uma organização social que ela cuida da UPA de Conselheiro Paulino. Como é que funciona a OS? A prefeitura ela dá um subsídio, um valor para essa organização social e ela realiza o serviço. Na teoria é lindo, é maravilhoso, mas na prática é algo bem diferente. Nós vemos vários escândalos de corrupção envolvendo a OS, muitos escândalos de corrupção, principalmente por não ter licitação, pela OS ter uma facilidade de uma série de coisas que travam na máquina pública para impedir que haja a corrupção, e a gente está vendo um monte de escândalo com relação a essa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e o maior deles foi o que impeachou o ex-governador Wilson Witzel, que foi a IABAS, que era uma organização social que cuidava dos hospitais de campanha. E foi o maior esquema de corrupção com essa que teve no estado do Rio, que inclusive tem matérias até do G1, da Globo, que alimentava a caixinha da propina do estado. E o que mais me deixa espantado é que o prefeito do município, ele era contra isso. Só se olhar a rede social dele, que mais tem ele falando contra, principalmente essa questão dos hospitais de campanha. E agora eles querem descer isso de goela abaixo da população para implantar uma OS no Hospital Municipal Rosertan para organizar ou contratar médicos.
Enfim, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Vai organizar, vai colocar uma OS para contratar médicos aí no Hospital Municipal do Sertã. Existem médicos no hospital. Processo seletivo e existem ali os concursados. Ok, beleza. Vai se colocar uma organização social? Como é que vai ficar essa situação? Isso vai mexer com a vida de pessoas. Isso vai mexer com a estrutura do hospital. E é claro, o nosso regimento interno, que para poder se fazer isso, tem que se ter audiência pública, tem que se ouvir o servidor público, o próprio médico que está lá. Como é que vai ficar a situação dele? Tem que se ouvir o Conselho Municipal de Saúde e, principalmente, tem que estar nessa audiência pública os vereadores aqui da Câmara, para isso, para que eles possam ouvir a população, possam ouvir a própria UPA, que vai ser chamada, para poder se explicar como é que funciona, a gente fazer uma série de questionamentos para ir ver se vai aprovar esse projeto ou não, porque isso pode mudar completamente o funcionamento do hospital, inclusive abrir a porta para uma corrupção sem fim, que é o que nós vemos. Então, é um assunto muito sério e a gente quer o seguinte, que o que hoje está ruim não fique pior e ainda por cima haja uma corrupção em cima disso. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela audiência, companhia e carinho. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até a semana que vem.